Hello to everybody. Hola, buena tarde. Es para mí un privilegio estar aquí con todos ustedes. Agradecerles que hayan destinado parte de su agenda a esta reunión, que es reflejo de lo que puede hacerse cuando hay una conjunción de intereses y de esfuerzos, de motivación y de pasión. Y más conformada por 5 instituciones de gran tradición, gran trayectoria y conformadas de manera tal en el ámbito de la propiedad intelectual, pero de vanguardia, en donde aquí tenemos un tema que es la propiedad intelectual, iniciativas para promover la equidad de género y escuchar a las expositoras que vamos a escuchar, pero que es la característica en común, además de ser especialistas en la materia como lo van a hacer. Creo que tenemos el gran privilegio, yo así lo considero, haber sido invitado a este espacio, de estar con mujeres líderes, valientes, desafiantes, que han roto techos de cristal y que están en una posición de liderazgo y que nos marcan la pauta y ejemplo a seguir. Para mí es un honor y les agradezco esta invitación. Y creo que, como lo escucharemos, al final de la sesión coincidirán conmigo todos los asistentes, que este es un gran evento que marca una pauta importante en el desarrollo de la equidad de género, del desarrollo de la mujer y de la necesidad que los hombres nos sumemos a este movimiento. Y que entendamos que es un talento que tenemos que compartir, enriquecer y aprovechar. Y qué mejor para ello, y además un gran reconocimiento, por una parte a las asociaciones, a ABAPI, la Asociación de Agentes de Brasil de Propiedad Intelectual, a ABPI, la Asociación Brasileira de Propiedad Intelectual, a la Sociedad Interamericana de Propiedad Intelectual, a CIPI, a la Asociación Paulista y a la International Trademark Association. Por este esfuerzo conjunto, este deseo, y que es un ejemplo que yo sigo ferviente creyente, que es esencialmente a través de las mujeres que muchas cosas se hacen posibles, por esta capacidad de interacción que tienen. Y para ello vamos a escuchar este tema y vamos a dividir este webinar, digamos que en 3 partes. Una primera en donde vamos a escuchar a cada una de las expositoras que nos van a dar un panorama de su asociación y cómo ha caminado a través del tiempo. Y cómo va hacia el futuro. Y la participación y el empoderamiento que están teniendo las mujeres precisamente y de manera muy exitosa en las asociaciones, y qué experiencias nos pueden compartir para aprender de ellas, esencialmente. Sobre todo los jóvenes y los menos jóvenes como yo, pero seguimos aprendiendo. Posteriormente, abriremos un conversatorio entre los panelistas, las panelistas, y dejaremos un espacio importante para que la audiencia haga preguntas, ya sea por el chat principalmente, eventualmente, o directamente. Tenemos, como siempre, nuestro gran juez, que es el tiempo. Incluso estoy corriendo el riesgo de que en algún momento con algunas expositoras, porque sé que su inspiración y pasión la puede llevar a extenderse, a tener que limitar el tiempo. Espero que no suceda. Pero, sin embargo, empecemos con este gran evento que para mí, al menos en la región, marca una pauta muy importante, un punto de inflexión muy importante. Y para esto vamos a iniciar con Vicky Dare, en representación de la International Trademark Association. Ella fue presidenta de la asociación en 2001, actualmente es vicepresidente de marcas y derechos de autor de la empresa Oracle en California, en Estados Unidos. Sus áreas de especialidad incluyen propiedad intelectual e industrial, antipiratería, publicidad, marketing y competencia, pero algo caracteriza es su inquietud intelectual y su visión hacia adelante. Vamos a escuchar qué iniciativas tiene INTA al respecto y cómo ha evolucionado este tema que con Tiki sin duda nos va a ilustrar de manera... ¿Sí se ve bien? Tiki? We can hear you.
Gracias, Martín. Lo siento. Y gracias a todos por invitar a INTA de participar en este evento. Es sí importante para nosotros de estar incluidos con todos los códigos aquí. Gracias. Yo quiero introducir a INTA. Un momento, por favor. ¿Y puede avanzar el slide, por favor, Martín? Gracias. INTA es la Asociación Internacional de Marcas. Es una organización compuesta por 35,000 miembros que representan 6,500 empresas provenientes de 185 países. Y puede avanzar una más. Gracias. Somos una asociación global de titulares de marcas y de profesionales dedicados a apoyar el desarrollo de las marcas y sus derechos relacionados. Buscamos estimular la confianza de los consumidores, el crecimiento económico y, muy importante para el diálogo ahora, estamos comprometidos con la construcción de una mejor sociedad a través de las marcas. Ustedes pueden ver, tenemos 3 objetivos estratégicos para esos 4 años. Número 2 es donde estamos ahora. El objeto número 2 se concentra en el impacto positivo que las marcas pueden tener en nuestras sociedades. Se focaliza precisamente en abordar la cuestión de la diversidad, equidad e inclusión. Y quiero enseñar unos datos divertidos y introducir nuestras iniciativas. En 1984 era la primera presidenta mujer electa a la INTA, y puede avanzar una slide más, gracias. Creo que estamos, no, aquí estamos. Y actualmente tenemos más del 50% de mujeres en posiciones de liderazgos. Desde el año 2000, 11 presidentes de la INTA han sido mujeres. En la actualidad, 4 de los 6 altos funcionarios y 16 de los 31 representantes de la junta directiva son mujeres. Y también en nuestros comités, 43 de los 74 presidentes y vicepresidentes son mujeres. Buenos números. Y es un orgullo para mí. La diversidad, la inclusión y la equidad de género son prioridades estratégicas de INTA. Quiero discutir más tarde 3 iniciativas. En 2020 comenzó una iniciativa permanente de liderazgo de las mujeres. Durante el año 2021, el año pasado, de hecho, un grupo de trabajo de la presidencia se dedicó especialmente a analizar esa diversidad, inclusión y equidad en todas dimensiones, género y muchas otras. Y la tercera es nuestra fundación INTA. Y ahora yo quiero pasar a mis colegas. Gracias, Martín. Ahí hasta ahorita vas a continuar o hasta ahí vas a hablar ahorita. ¿Me escuchas? Sí, ¿con quién habla, Martín? Yo estaba pensando que yo termino aquí y paso a... Bien, muy correcto. Entonces, muy bien, correcto. Gracias. Muy bien. Ok, gracias, correcto. Martín. Bien, muchas gracias, Tiki. Vamos a escuchar ahora a Neidy Bueno, de ASPI. Además de ser una reconocida y prestigiada abogada, es profesora de propiedad intelectual. Ella trabaja en ASPI desde el 2011. Primero estuvo en el Consejo Ejecutivo, después como secretaria directora y luego como directora cultural. Actualmente es miembro del Consejo de Auditoría y Asesoría de ASPI. Y ella nos va a dar la introducción y la explicación de cómo funciona su asociación al respecto. Neidy, bienvenida, welcome. Boa tarde a todos, tá? Muito obrigada, Martim, pela pequena apresentação.
Eu vou falar um pouco rapidamente sobre um histórico da ASP, tá? A Associação Paulista de Propriedade Intelectual, ela é bem mais jovem do que as demais associações tradicionais aqui do Brasil, como a ABAP e a BPI, quando as representantes puderem falar sobre elas, tá? A ASP ela foi fundada em 1983, na cidade de São Paulo, em uma época em que as grandes associações, como a BPI e a BAP, já estavam consolidadas na cidade do Rio de Janeiro. Porque os primeiros e grandes escritórios de IPI aqui no Brasil se concentravam naquela cidade, que inclusive foi capital da República do Brasil. Então, na década de 80, a ASP surgiu dentro de um contexto geográfico no qual a cidade de São Paulo crescera e precisava de uma entidade própria que pudesse atuar de forma mais próxima junto aos profissionais e escritórios de IPI naquela região de São Paulo. Naquela época, os fundadores e dirigentes da ASP foram originalmente homens, tá? Profissionais tradicionais, de notório saber na área de propriedade intelectual, e que ainda atuam na associação, como o Dr. José Carlos Tinoco Soares e o Dr. Newton Silveira, dentre vários outros profissionais competentes. Agora, entrando rapidamente no nosso tema, que é a questão da diversidade, tá? Somente no ano de 2009, a ASP ela pôde contar com a eleição de uma presidente jovem e mulher, que foi a doutora Ivana Cocrivelli, que abriu novos caminhos para outras mulheres participarem mais ativamente das atividades da associação. Então, desde então, a ASP conta com uma atuação maciça de mulheres, como membros da sua diretoria executiva e também membros das diretorias nomeadas, não havendo atualmente qualquer tipo de discriminação quanto a esse gênero, tá? Muito pelo contrário, a ASP, nas últimas décadas, alcançou um nível de abrangência nacional devido à sua atuação em eventos como congressos e palestras, e cursos disseminados pelas suas redes sociais, graças à internet, né? E ela conta com mulheres profissionais altamente competentes, havendo um equilíbrio com a participação de profissionais homens e mulheres. Inclusive, a composição da gestão da diretoria executiva, tanto a atual como as últimas gestões anteriores, tem sido composta de forma equitativa, 50% homens, 50% mulheres, né? Eu não sei se eu devo já comentar sobre as iniciativas da ASP com relação a ampliar essa diversidade, Juan, ou Martinho, ou vamos falar isso mais para frente. Gracias, Neidi, muy amable, muy elocuente tu explicación. Ahora, sigamos en Brasil. Y Isabela Cardoso, que es abogada, socia del estudio Daniel, y además es líder del programa de coordinación de diversidad de la asociación, precisamente la que ella está representando. También es presidente en el comité de INTA sobre Task Force y de Women Leadership Initiative. Es una gente muy activa en este tema y creo que nos va a ilustrar. Isabela, welcome. Muchas gracias. Obrigada, Martim. Só para esclarecer, né, dentro das iniciativas do INTA, eu sou um membro, né, dessas duas iniciativas que, inclusive, a própria Tiki trouxe aqui, né, que eu participei do Presidential Task Force de Diversidade e vou participar agora do Project Team em relação a lideranças femininas, né. Eu hoje estou aqui para falar pela BPI, né, a BPI, na verdade, é uma associação que eu acho que ela é semelhante ao INTA, só que com atuação local no Brasil, né? É uma associação que tem muita tradição também. E entrando já diretamente no tema que a gente veio falar, né? Das últimas 5 presidências da BPI, né? 3 presidentes foram mulheres. E aí eu vou até pedir licença para citar os nomes, né? Foi a Juliana Viegas, a Elizabeth Fequete e a Maria Carmen, e os 2 últimos presidentes, embora sejam homens, eles trouxeram como parte da caminhada deles trazer um avanço da diversidade de gênero dentro da BPI, né? Então,
O Luiz Edgar, ele foi a pessoa que trouxe a instauração do Comitê de Diversidade, que eu sou uma das coordenadoras, e o Gabriel, que começou o mandato dele esse ano, ele, na verdade, já concorreu com uma equipe paritária, né, de gênero, e, assim, uma das primeiras iniciativas que ele teve como presidente foi se reunir com o Comitê de Diversidade, e nessa reunião a gente apresentou para ele um plano bienal do que a gente acha que tem que ser feito dentro da BPI para o avanço da pauta de gênero, né? Então, a gente trouxe esse plano bienal. A gente entende que já houveram grandes avanços dentro da BPI, mas que a representatividade nesse plano bienal, por exemplo, a gente trouxe uma proposta de maior representatividade nos congressos, a gente trouxe uma proposta de maior representatividade nas publicações, a gente trouxe também uma parte de advocacy que nós adoraríamos que o INPI brasileiro também abraçasse, da mesma forma que outros INPIs, por exemplo, o mapeamento de gênero em pedidos de patentes. Então, a gente vai tentar, como associação, trazer várias pautas de gênero para esse avanço, né? E o Comitê de Diversidade da BPI, ele foi constituído há mais ou menos 2 anos atrás. Nós somos atualmente 4, né? Somos 3 mulheres, uma mulher negra e um homem LGBT. Então, a gente entende que tem bastante diversidade dentro do próprio comitê e que a gente consegue olhar as pautas de diversidade sempre levando em consideração não só a questão de gênero, mas as interseccionalidades que vêm junto com isso. Então, fora trazer esse plano bienal, eu acho que a gente já trouxe algumas pautas bem relevantes para a BPI, e sempre com esse olhar interseccional, né? Então, por exemplo, nós já realizamos um webinar para falar de visibilidade lésbica, nós já realizamos um webinar para falar de pessoas portadoras de deficiência, e sempre com esse olhar interseccional. E o que a gente fez nesses 2 webinários, por exemplo, foi trazer associados que tinham lugar de fala e que se auto-identificavam como tal, para falar sobre as pautas, porque a gente acredita que quando você humaniza a pauta de diversidade, ela é completamente diferente do que quando você fala na abstração, né? Sobre a pauta racial, a gente achou que merecia um cuidado maior, então, quando a gente fez um evento, ao invés de fazer um webinar, a gente fez um curso, e nesse curso que a gente fez, como a gente identificou que a presença de líderes de escritório não foi tão relevante, no plano bienal também a gente trouxe uma proposta para que esse curso seja refeito, né, para os líderes dos escritórios, porque, de novo, né, a gente sempre pensa em trabalhar as questões da diversidade de forma interseccional, né? A gente não acha que elas vêm separadas em caixinhas, né? E aí eu acho, para finalizar aqui, né, eu acho que vale a pena abrir um parêntese, né? E dar um pouco do contexto do Brasil, e por que a gente acha que é tão importante trabalhar as pautas de uma forma interseccional, né? No Brasil, 56% mais ou menos da população se autodeclara negra, e eu acho que a gente tem que começar a não ver como normal a não representatividade e a não presença das pessoas negras nos espaços que a gente ocupa. Então, as nossas associações, elas vão ser tão diversas quanto os escritórios que elas representam são, ou quanto as empresas que elas representam são. Então, eu acho que aqui é uma chamada também para que todo mundo se junte, né, nessa caminhada, né? A gente sabe que a diversidade é um caminho, ela não começa pronta, e o objetivo da BPI é sempre trabalhar muito forte a questão de gênero, mas sempre com um olhar muito atento para as interseccionalidades de gênero. Então, essa é a proposta que a gente vem trazendo para a associação. Gracias, Isabela. Creo que es más que claro los alcances que tiene la asociación y el por qué tiene esta presencia
yo diría que no solo en Brasil, sino ha trascendido obviamente más allá de las fronteras con esta actividad y perspectiva que tiene. Ahora vamos a movernos un poco en el ámbito, sí, del continente, pero en una perspectiva más internacional, con María del Pilar Troncoso, ella en representación de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual. Ella también es especialista en propiedad intelectual, socia fundadora de la firma Abogado Troncoso Ragú en República Dominicana, y es expresidenta de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, y de 2015 a 2018 presidente de ACIPI, la primer presidente, y con mucho orgullo. Es miembro de actualmente miembro de ACIPI Academia y presidente del programa ACIPI Emprende. También es profesora de propiedad intelectual en distintos cursos y diplomados. María del Pilar, como siempre, un privilegio tenerte aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Martín, por la presentación. Es un placer para mí estar en este panel de primera, un panel, yo diría que privilegiado tener todas estas asociaciones tan importantes unidas con un mismo tema. La verdad que agradezco mucho esta iniciativa. Antes que nada, quisiera darle un poquito de lo que ha sido ACIPI a través de la historia con relación a la participación de las mujeres, que es el tema que nos trae a este panel. ACIPI fue fundada en la Ciudad de México en el año 1964. ACIPI tiene ya más de 55 años más. Y fue o es el primer organismo regional que se creó en materia de propiedad intelectual en el continente americano y que aún sigue. Es una asociación que reúne a practicantes y a defensores de la propiedad intelectual y ejerce y tiene una gran labor educativa a nivel de la región y de asesoría a gobiernos y de ayuda con relación a la propiedad intelectual al interno de cada uno de nuestros países. Estamos representados por delegados nacionales en los países de América, que son el enlace entre ACIPI y cada uno de los países que conforman el Consejo de Administración. Podemos decir que ACIPI tuvo su primera participación de mujeres en el año 1997, con la elección de Irene de Sola, de Venezuela, y Denise Garnier, de Costa Rica, como parte del comité ejecutivo de ese periodo. Ustedes verán que tardó mucho. Fundamos en el 1964 y en el 1997 es que entran por primera vez dos mujeres a un comité ejecutivo. Y esto tiene que ver con la fundación de ACIPI. ACIPI fue fundada por un grupo de hombres, amigos, interesados en la propiedad intelectual, en que en las Américas hubieran cambios, porque muchos países no estaban adheridos ni siquiera a la Unión de París y a otros tratados internacionales. Pero a partir de ahí ha ido evolucionando. Luego de que entran estas dos mujeres al comité ejecutivo en el año 97, ya la participación de la mujer se fue activando. Y yo diría que no ha parado. Cada día más vemos más mujeres en ACIPI participando y siendo líderes en cada uno de nuestros comités. En el año 2009, justamente como una iniciativa que fue impulsada por Martín Michaus, justamente se crea el Comité de Mujeres de ACIPI. Y ese comité de mujeres era justamente para impulsar a la mujer a integrarse a estos roles de liderazgo dentro de la asociación. Era un espacio para que las mujeres pudieran compartir temas que eran de interés para las mujeres y la vida profesional. A partir de ahí se creó también lo que es el desayuno de mujeres. Es un desayuno que continúa haciéndose a través de los años en cada uno de nuestros eventos bianuales, tanto en los seminarios como en nuestros congresos y las jornadas de trabajo. Y en esos desayunos de mujeres se invitan a alguna expositor para hablar algún tema de interés. El plan de trabajo de ese comité fue un comité muy ambicioso y fundamentalmente trabajaron el estudio sobre la participación y el proyecto de las mujeres en la esfera laboral, entre otras actividades que hizo este comité. En la actualidad, o sea, ya después con el pasar de los años, luego que en el 2009 se crea este comité,
Tenemos que en ACIPI, como ya Martín bien lo dijo, la primera mujer presidente de ACIPI fue en el año 2015. Yo la verdad que tuve el honor de ser esa primera mujer presidente. Y debo decirle la verdad, realmente no me apoyé de ser mujer para ser presidente de ACIPI. Yo creo que fue algo para mí un honor el haber sido la primera mujer y poder representar a todos en la región. Y más de República Dominicana, un país relativamente más pequeño que no había tenido nunca ningún presidente en ACIPI. O sea, para mí fue la verdad que un honor y sobre todo servir de ejemplo a otras mujeres de que sí se puede participar en ACIPI y de que sí podían asumir roles de liderazgo. La primera vicepresidente también fue mujer, la doctora Elizabeth Simpson, justamente de Brasil, era la primera vicepresidente que me acompañó y fue nuestra segunda presidente de ACIPI. En el año 2018 ella es la presidente y ya con ella habían 2 mujeres más, o sea, el comité ejecutivo que había estado compuesto o está compuesto por mayoría de hombres, ya contaba con 3 mujeres en el comité ejecutivo, la otra Julie Gutiérrez de Perú. En el año 2021 se crea la dirección ejecutiva de ACIPI, justamente asumida por una mujer que actualmente es justamente Julie Gutiérrez, nuestra directora ejecutiva. Podemos decir que la funcionalidad de ACIPI ha venido básicamente con mujeres, o sea, la secretaría, presidencia, eventos, todas son mujeres las que liderean esas actividades. Haciendo un estudio de lo que es la proporción en ACIPI de hombres y mujeres, vemos que actualmente tenemos 45 países asociados, de los cuales en el 57.3 son 83, perdón, son hombres y 42.17 son mujeres en la totalidad de los asociados de ACIPI. O sea que la proporción de mujer no es más del 50%, pero es bastante amplia. En ACIPI tenemos algunos países, Martín, por favor, en los cuales tenemos 7 países en los cuales la representación es solamente mujer y 8 países en los cuales la representación únicamente es de hombre. Si seguimos analizando la composición por cada uno de los países, vemos que tenemos países, por ejemplo, como Argentina, Brasil, Chile, específicamente, en los cuales la proporción de hombres dobla a las mujeres en cuanto a los asociados de ACIPI. O sea, hay muchísimos más hombres que mujeres en estos países. Tenemos aquí, sin embargo, que en Costa Rica y Cuba son las mujeres que son mayoría en ACIPI. Martín, por favor, si puedes pasar acá. Esta era la lámina que estaba viendo. También tenemos, por ejemplo, el caso de México. En México también los hombres prácticamente son más del doble de la cantidad de mujeres. Ahí ustedes van viendo el por qué inclusive tiene que ver la historia de ACIPI con la posición de liderazgo de las mujeres. Y es porque muchos asociados de una gran cantidad de países son hombres. Pasamos a la próxima. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, y aquí tengo que hacer referencia a mi país, República Dominicana. En República Dominicana, las mujeres somos muy mayoría. O sea, las mujeres somos más del doble que los hombres en cuanto a los asociados de ACIPI. Como ustedes ven, es algo muy variado dentro de la asociación, que depende mucho a lo mejor del país, pero cada día más ACIPI está promoviendo esa participación de las mujeres al interno de cada país. Es por esto que, y vamos a pasar a la próxima, ya tenemos, por ejemplo, en los cargos directivos de ACIPI, en el comité ejecutivo, bueno, es un 22%, la dirección ejecutiva es una mujer. Delegadas nacionales tenemos un 44%, las cabezas de comités 43.70%, en las cabezas de programa el 100% mujeres, cabezas de comisiones 55.50%, cabezas de ACIPI Club 50%, jueces del tribunal 16.60%. Como ustedes ven,
la proporción inclusive tiene que ver, somos en cargos directivos las mujeres, mayoría, si tomamos en cuenta que solamente que es el 42% es mujeres, más en muchos casos casi el 50% ocupan cargos de liderazgo en ACIPI. El 48.2% de los miembros de los comités de ACIPI son mujeres. O sea que yo creo que ACIPI, si bien hubo un rezago en los primeros años con relación a la participación de la mujer ha logrado su espacio y eso es gracias a la apertura que ha tenido la asociación con los distintos programas que ha tenido y de los cuales le voy a hablar un poquito más adelante. Gracias. Gracias, Pilar, como siempre, con tu habitual elocuencia y claridad. Y vamos a escuchar ahora a Lilian de Melo, que nos hable de ABAPI, que tiene también muchos elementos que aportar. Déjame poner la presentación. Y Lilian, tú me marcas la pauta. Aqui está. Queria agradecer, Martim, cumprimentar o nosso moderador, dizer da grande honra de estar aqui com as minhas companheiras de trabalho que representam essas associações e tão expressivas, a TIC pela INTA, a Isabela pela BPI, a Maria del Pilar pela ZIP e a Neide Bueno pela Associação Paulista. Eu fiquei verdadeiramente surpresa esse evento de comemoração ao Dia Internacional da Mulher, mas que traz uma pauta nova, traz uma atualidade, traz a equidade de gênero. Gostaria de agradecer a confiança do nosso presidente Álvaro Loureiro e da vice-presidente Andréa Pocinhas e o apoio inestimável, excepcional da nossa administradora Cecília Leite. Na verdade, eu venho justificar que nós não tivemos acesso, como a ZIP teve, a esses números, essas datas, essa possibilidade, porque o nosso material histórico não está digitalizado. E com a pandemia e o trabalho remoto, o acesso e a sede da ABAPI é no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Então, vocês podem perfeitamente entender a dificuldade que a gente teve. Nesse momento, eu acho que é importante localizar a ABAPI. A ABAPI é muito antiga. Ela é de novembro de 1948. Ela foi fundada no Rio de Janeiro, num Brasil de início da industrialização, ou seja, num período em que o Brasil começava o seu processo de industrialização e já existia o Departamento Nacional da Propriedade Industrial e os agentes da propriedade industrial entenderam que era o momento de se reunir. Nessa mesma ocasião, outras profissões foram se reunindo em associações de profissionais, sindicatos, vem uma modificação da organização social que juntou, então, esses trabalhadores intelectuais. Esses trabalhadores intelectuais só vieram em 1948, então, já depois da Segunda Guerra, e isso só aumentou o trabalho, porque na década seguinte vem o governo de Juscelino Kubitschek, que aumenta a industrialização, e então o trabalho dos agentes aumentou muito. No entanto, a nossa associação tem uma característica. Já no começo, tinham mulheres profissionais, então a mulher já estava inserida no mercado de trabalho, então eu trato aqui mais um pouco da relação, não do mercado de trabalho e os agentes da propriedade industrial, mas a situação da mulher dentro da nossa associação. E dentro da nossa associação, a Cecília tinha preparado
umas fotos e umas coisas em que, em 1950 e poucos, 58 mais ou menos, que tem a inauguração da sua sede própria da ABAP, já aparece a dona Olga Werneck Alves ajudando a cortar a fita de inauguração. São mencionadas mais duas mulheres, que é a Lia de Oliveira e Maria Júlia Melazzi, isso nos idos dos anos 50, e elas já participavam. Nós, como eu disse, a gente não teve acesso a essas. A gente tem notícia de que as mulheres participavam já nessa época de cargos diretivos, de tesoureira, secretária, vice-presidente, enfim. Na verdade, a primeira presidente sou eu, em Priscas Eras, porque foi em 1996, ou seja, 26 anos atrás. Nós tivemos, por ocasião da... Eu fui eleita em 1996 para liderar uma jovem diretoria que trabalhou muito. Nós trabalhamos tanto que fomos reeleitos. E a nossa gestão se destacou porque nós conseguimos, em 1998, novamente a reabilitação formal da profissão de agente da propriedade industrial no Brasil. Constam essas vitórias, mas fruto de trabalho. Na verdade, eu acho que o diferencial na nossa associação é que, como a mulher já estava inserida no mercado de trabalho, a participação dela nas associações, pelo menos na ABAP, é mais ou menos normal. Queria corrigir a Neide, tinha mulher na inauguração, na fundação da Associação Paulista, porque eu sou sócia fundadora da Associação Paulista muito depois da minha presidência na ABAP, que foi em 96. O diferencial é que, diferente do que a Maria del Pilar explicou, que houve a necessidade de um impulso, de uma movimentação, de um comitê de mulheres, a ABAP jamais teve comitê de mulheres, comissão de mulheres, a Comissão da Mulher Agente da Propriedade Industrial. Nós entendemos, conversei com o Álvaro, conversei com a atual diretoria, nós entendemos que esse desenvolvimento ele veio em decorrência da própria organização do trabalho. Nós temos atualmente vários escritórios em que tem sócios homens e o gestor é mulher. Nós temos vários escritórios de expressão de propriedade intelectual no Brasil em que a principal é uma mulher. Eu trouxe três planilhas. Essa, que é a participação feminina no quadro associativo, começa em 1948, ou seja, 73 anos atrás, com 30%, que é expressivo e significativo no ano de 1948. Depois, na minha gestão, na primeira gestão, já tinha subido para 40% e hoje em dia 48% em 2022. O outro quadro, Martim, tem uma... Nós temos atualmente na diretoria exatamente 50% e 50% cumprindo a equidade neste caso específico. E, por último, nós temos nós temos 60% de mulheres no corpo docente na coordenação de cursos. Esqueci de mencionar, nós tivemos mais uma presidente mulher, que foi a Cláudia Luna, de uma gestão corretíssima e que resultam nesses números de hoje. Nós entendemos, eu falo a diretoria atual, que foi reeleita para mais uma gestão. Então, a gente entende que, pelo menos nessa questão, são 50%, 60% no corpo docente e coordenação de cursos e 41%
É isso? 41% dos homens. A gente acha que para a próxima década está bom, não vai mexer nisso. Mas, na verdade, a atualidade do tema, como a Isabela explicou, é muito além da equidade de gênero, trazendo a mulher para essa pauta. E, então, essa diretoria recém-eleita, a exemplo da gestão anterior da BPI, que, então, criou esse Comitê de Diversidade e Inclusão, primeiro que a gente entende que as mulheres já estão incluídas. A inclusão das mulheres se deu de maneira muito natural, sem grandes disputas e lutas. A gente está falando da participação da mulher na ABAP, não no mercado de trabalho da propriedade intelectual. E eles entendem que chegou, sim, o momento de estudar a criação, se o comitê, se uma comissão, se um grupo de trabalho que, para nós, costuma funcionar com maior eficácia do que o comitê. Os grupos de trabalho na ABAP, eles têm uma dinâmica para, então, fazer essa adaptação das atividades associativas de nós, trabalhadores intelectuais, com a equidade de gênero, que é o tema atual. Acho que é essa a mensagem. Aí eu vim com a camiseta do meu time. É isso. Muchas gracias, Nelly. Como ven, este panorama, ahorita voy a regresar a las presentaciones. Creo que, si bien es cierto, están explicando de manera muy clara el proceso en que ha llegado a las mujeres a estas asociaciones en posiciones de liderazgo. No han mencionado algo que creo es sumamente importante, que es, a pesar de estos años donde aparentemente solo hubo un liderazgo de hombres, como hecho, hay un trabajo extraordinario en estas estructuras y en el desarrollo de las asociaciones. Sin duda, podemos ver que como un denominador común se inician por hombres, son primeros presidentes, pero también es cierto que hay un trabajo silencioso, continuo, permanente, tanto por las abogadas, las profesionales y en las áreas administrativas que fueron estructurando y fortaleciendo las asociaciones, que ha permitido llegar precisamente a esta etapa de liderazgo, no con la velocidad que hubiera sido deseado, es cierto, pero que ha habido un trabajo que es una habilidad propia precisamente de las mujeres. Este tejer estas redes sociales y el fortalecimiento que le da a las instituciones. Y qué mejor ejemplo precisamente este evento, que es la conjunción de estas 5 asociaciones, en donde es el resultado de muchos años de esfuerzo continuo, ¿sí? Donde a lo mejor el destino no fue afortunado en darles el reconocimiento de manera más temprana, pero que ha sido como una gota de agua, y ahora es un océano. Y que, insisto, es donde debemos caminar. Y entonces, toma esta amplitud del tema, Tiki. ¿Por qué se vuelve tan importante la inclusión y la diversidad? Y aquí voy a abrir este tema de las preguntas para que esta va dirigida a Tiki, pero si alguien después quiere agregar algo, pues por favor, siéntense bienvenidas. Y así como haga las preguntas para las otras personas, si quieren enriquecerlo, es el momento de este Tiki. Entonces, otra vez, ¿por qué la inclusión, por qué la diversidad se vuelven tan importantes? ¿Por qué siempre han sido importantes? ¿Qué está haciendo INTA al respecto? Gracias. Si quieres, pongo la presentación. No me falta la presentación. Correcto. Sin la inclusión y sin la diversidad, estamos perdiendo importantes fuentes de talento. No podemos innovar con éxito sin talento muy diverso. La OMPI muestra cómo los inventores titulares de patentes son desproporcionadamente blancos y hombres, por ejemplo. Y la secretaria de Comercio de los Estados Unidos ahora, Gina Raimondo, ella cita un estudio muy interesante a mí que muestra que si las mujeres y las personas de color
tuvieran sus innovaciones reconocidas e introducidas en el sistema de patentes al mismo ritmo que los hombres anglos, los hombres blancos, tendríamos el cuádruple, 4 veces de innovación. Y es muy importante de incluir mujeres. Y también es obvio, y quiero decir gracias a usted, Martín, necesitamos que los hombres sean nuestros aliados y campeones. Es muy importante a mí que incluimos los hombres en eventos como esto y que los hombres se sientan bienvenidos e incluidos en estas iniciativas y en estos diálogos por esta razón. Gracias. Y yo le reitero que por eso para mí fue un privilegio haberme invitado en este espacio a compartirlo con ustedes. Neide, ¿qué pasa en ASPI con la diversidad y equidad entre los miembros? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ve la perspectiva? ¿Hay realmente un convencimiento? ¿Las mujeres tienen que seguir abriendo espacio? ¿Qué está sucediendo en ASPI? Como eu comentei no início, né, desde 2009, com a eleição de uma presidente mulher na ASPI, foi aberto novos caminhos, né, para que outras mulheres pudessem participar mais ativamente das atividades da associação, que sempre, na maioria das vezes, era predominantemente feito por homens, né? Desde aquela época da primeira presidente, a ASPI conta com uma atuação maciça de mulheres como membros de sua diretoria executiva, de sua diretoria nomeada, não havendo qualquer discriminação quanto a esse gênero, como a própria doutora Lilian comentou, no caso da ASPI também, exemplo da ABAP, foi naturalmente, né, o envolvimento das mulheres com as atividades da associação. Mas a ASPI entendeu que, como também foi dito, essa questão da diversidade não é somente a questão do gênero, mas tem outras questões envolvidas, né? E por causa disso, a fim de ampliar e fomentar uma maior cultura de inclusão, diversidade e também de equidade entre seus membros, neste ano de 2021, a ASPI tomou a iniciativa de criar, em caráter permanente, uma comissão de diversidade e equidade, que também com um regimento interno para tratar do tema, a exemplo do que tem sido feito pela BPI. Tá? E essa comissão de diversidade e de equidade da ASPI, ela é aberta também à participação de todos os seus associados, e tem entre suas principais atribuições assegurar que as políticas de diversidade, de inclusão, de equidade estejam sempre atualizadas e alinhadas com as melhores práticas do mercado e com as legislações e regulamentações vigentes aplicáveis sobre esse assunto. A Comissão de Diversidade e Equidade da ASPI, que foi agora recentemente formada, ela visa assegurar a diretoria executiva da associação no desempenho de atividades, de atribuições relacionadas ao fomento de estratégias de diversidade, de inclusão e de equidade, incluindo, inclusive, estabelecimento de diretrizes e várias ações corporativas que pretendem ser ainda adotadas ainda esse ano, decorrer desse ano de 2021, pela ASPI. É isso. Muchas gracias, Neidi. Creo que es un trabajo extenuante, por lo que veo, de mucho impulso. Pero Isabela, obviamente ABPI tiene un protagonismo muy importante y además bajo tu directriz en lo que te corresponde. ¿Cómo ha avanzado esta asociación en la equidad de género? ¿Cómo has tú planteado estas perspectivas? ¿Cuánto eco hay? ¿Qué resistencias encuentras? Platícanos. Vamos lá. Antes de falar das iniciativas, eu quero voltar um pouquinho na sua pergunta inicial que você fez para a Chique, sobre por que é importante incluir, ter equidade de gênero, né? E a Chique falou muito do aspecto da inovação, dos talentos que se perdem, mas eu queria também trazer uma outra visão que é complementar a essa,
que tem a ver com a questão também socioeconômica e com o desenvolvimento global mesmo, né, do país, né? Então, eu queria trazer aqui rapidamente uns dados um pouco duros, na verdade, assim, que falam um pouco sobre por que incluir as mulheres no mercado de trabalho e por que proporcionar um avanço de carreira para elas, né? Então, durante a pandemia, das vagas formais de trabalho fechadas, no Brasil, 96% foram de mulheres. Então, 96% dos trabalhos formais que deixaram de existir durante a pandemia foram perdidos por mulheres. No Brasil, se você pega o percentual de famílias que é chefiadas por mulheres, você tem um percentual muito maior de famílias que foram levadas de volta para o mapa da fome. Esse percentual, na pandemia, chegou a 44%. Então, você mostra o efeito direto dessa não empregabilidade das mulheres, né? E tem também a questão da violência, né? A vulnerabilidade econômica da mulher, ela leva a mulher a um lugar que ela está mais sujeita a ser vítima de violência. Então, acabou de sair essa semana no Brasil um estudo do Fórum de Segurança Pública que fala que em 2021, a cada 7 minutos, uma mulher foi estuprada e a cada 10 horas uma mulher foi morta por feminicídio. Então, você vê a relevância, na verdade, de você ter um mercado de trabalho que apoia e que ajuda na evolução das mulheres. E sobre as ações da BPI, né, eu acho que a formação do comitê ano passado ela é muito relevante para o avanço da pauta de gênero e das interseccionalidades. A gente conseguiu uma cadeira, o Comitê de Diversidade conseguiu uma cadeira na organização do seminário para que a BPI ela tem mais ou menos paridade de gênero dentre os associados, mas quando a gente olha o nosso caminhar e os seminários e as palestras, a gente vê que ainda tem uma predominância muito maior de homens falando, de homens escrevendo, de homens como líderes dos comitês. Então, na verdade, a proposta que a gente está trazendo nessa caminhada, e de forma muito consciente, a cada ano aumentar esse percentual de mulheres e, assim, de novo, sempre com um olhar muito atento às interseccionalidades, porque a gente também não quer chegar no final do caminho e ter incluído só as mulheres brancas ou ter incluído só as mulheres héteros e cis. Então, assim, o olhar que a gente está propondo, e aí eu queria agradecer muito o espaço que a BPI tem dado para a gente, né? Porque tudo que a gente propõe, e às vezes são propostas super arrojadas, a BPI vem abraçando, para trabalhar diversidade e para trabalhar pauta de gênero e as outras interseccionalidades. Alguma hora a gente vai ter que falar de dado, e eu acho que isso é uma das grandes dificuldades que todas as associações vão ter, né? Hoje em dia você tem uma série de legislações que protegem dados pessoais, né? Só que eu acho que se você não sabe onde você está, como é que você sabe que você avançou e para onde você vai, né? Você pode saber onde você quer chegar, mas como é que você mede os seus alcances, né? Então, a nossa proposta para a BPI, ela passa por todas essas, né, o aumento de representatividade, né, feminino, mas ela passa também por uma série de letramentos e de cursos porque eu acho que todos nós, no Brasil, digo, né, assim, numa sociedade que nos condiciona a sequer perceber que existe desigualdade de gênero, que existe discriminação de gênero, que existe, às vezes, até as pessoas negam que existe discriminação racial no país. Então, a gente entende que é parte também do nosso papel promover esses estudos, esse letramento, esses cursos, porque a gente entende que como eu disse antes, né, a associação vai ser tão diversa quanto seus associados. Então, se todos os escritórios e se todas as associações se juntarem,
o impacto que a gente pode causar no mercado de trabalho, o impacto social que a gente pode causar nos escritórios é gigantesco, né? E assim, talvez a última coisa que eu queira falar é que também passa por uma generosidade de quem sempre teve aquela posição de destaque, aquele lugar para falar, da pessoa perceber que tem outras pessoas vindo e também abrir caminho para essas outras pessoas, né? Então, essa é a linha de proposta que a gente vem apresentando para a BPI e eu, assim, tenho certeza que a gente vai avançar muito nesses próximos 2 anos, porque realmente a associação tem abraçado o desafio mesmo, sabe? O desafio de se saber imperfeita, de se saber em construção e de entender que, assim, a gente vai caminhando, né? Então, acho que é isso por hora, né? Que eu queria compartilhar. Você está no mudo, Martín. Perdón, sí, es incuestionable, primero la amplitud y todas las tareas y la pasión con que las desempeñas y esa conciencia social fundamental que es muy necesaria y que creo que tenemos que irla asumiendo con un enfoque mucho más rol activo y de veras te agradezco toda esta colaboración. Lilian, increíblemente tienes una labor ininterrumpida de 26 años, cuando menos o más, empujando los temas en la asociación, lo cual es digno de un homenaje por tu perseverancia y que sin duda creo has dejado para muchos miembros de tu asociación de ABAPI pues un estándar muy alto a seguir por esta perseverancia. Y por ello creo que nos platicaras cuáles han sido los pasos o iniciativas que ha llevado ABAPI a cabo para incrementar la participación de las mujeres, para que tengan más puestos de liderazgo. Creo que con la información que nos das es muy clara tu labor que has hecho, la cual es, insisto, digna de reconocimiento. Pero si nos puedes decir cuáles son estas iniciativas y actividades para incrementar la participación de las mujeres en puestos de liderazgo en ABAPI. Então, como eu disse anteriormente, desde os anos 50, a participação das mulheres profissionais, porque agentes da propriedade industrial, tem sido mais ou menos equilibrada no sentido da associação. Não que não tenha havido discussões em relação ao mercado de trabalho, mas em relação à associação, à direção da associação, em relação a essa coordenação, por exemplo, essa coordenação acadêmica, os cursos da ABAPI são profissionalizantes, eles são muito importantes entre a comunidade de propriedade intelectual. E as mulheres vieram assumindo essa liderança sem grandes barreiras. O que nós estamos agora discutindo, por que mais atual e na esteira do que a BPI vem fazendo, é estender, como a Isabela falou, a criar, isso ainda não está decidido na diretoria, ou um grupo de trabalho, ou um comitê, ou uma comissão, para estender a equidade de gênero para a diversidade e a inclusão dessa diversidade, que é outra coisa do que a participação feminina. Porque, como eu mostrei, primeiro que nós somos 50% dos 100%, e nós adquirimos uma liderança em cima dos cursos e a gestão de comissões de estudos de 60% de 59% contra 41%. Então, do ponto de vista das mulheres, a ABAPI entende que as mulheres vão bem, obrigado, e que está tudo pronto para a próxima década. O que é a preocupação é a extensão e a atualidade, né, a atualização da equidade de gênero para a inclusão e a diversidade, que ainda não está montada, diferente da Associação Paulista, que já criou uma comissão e optou por esse formato. Nós ainda não fechamos o formato. Temos a preocupação
mas no formato ainda não foi fechado. Muy bien, muchas gracias, muy claro. María del Pilar, ¿y qué pasa en ACIPI? ¿Cuáles son los pasos que han tomado para efecto de incrementar la diversidad e inclusión? ¿Qué iniciativas hay? ¿Qué nos podrías decir y cómo ves los desafíos? Bueno, yo creo que para CIPI, sobre todo en los últimos años, ha sido un trabajo en conjunto. Un trabajo en conjunto tomando muy en cuenta la participación de la mujer. Desde la creación del Comité de Mujeres y a partir de las designaciones de las mujeres en los puestos de lideranza de la asociación, ACIPI ha ido cada vez más aumentando esa participación activa de las mujeres, porque muchas veces había mujeres, pero no se sentían a lo mejor o apoyadas o incentivadas a participar dentro de ACIPI. De las iniciativas que tiene ACIPI, por ejemplo, es designar a mujeres en los puestos de líderes, como líderes de comité, líderes de comisiones, de los proyectos, de todos los trabajos. De hecho, tenemos 2 mujeres, que no lo mencioné en mi exposición, que son asociadas de honor de ACIPI. Irene de Sola de Venezuela, que fue la primera mujer que entró al comité ejecutivo, e Ileana Martinelli de Panamá, que estuvo en el comité ejecutivo por 3 direcciones ejecutivas consecutivas. Esas 2 mujeres son asociadas de honor de ACIPI. Yo creo que con esos ejemplos, como dije antes, ayudan a que más mujeres quieran participar. En ACIPI se creó en el año 2018, Elizabeth Simpson específicamente, en su directiva, creó el Comité de Diversidad y Sostenibilidad. Entonces, con este comité se trabaja también en temas de inclusión y de participación de las mujeres. También en ACIPI lo que tratamos es de buscar, por ejemplo, expositoras que sean mujeres que escriban, porque nos dábamos cuenta que muchas veces, la mayoría de las veces eran hombres, y las mujeres a veces no escribían artículos. Entonces, estamos nosotros dentro de ACIPI tratando de identificar esas mujeres para poder incentivar más la participación. Algo importante también en ACIPI ha sido nosotros tenemos ya lo que es el programa Pro Bono actualmente, pero como parte de las iniciativas que tuvimos nosotros en ACIPI fue la de una ayuda pro bono a una mujer. Una mujer, una panameña, ama de casa, que se inventó un aparato para patacón, para freír patacón. Entonces, esa persona no tenía los medios suficientes para poder patentar ese invento, y a través de ACIPI se le está dando una asistencia pro bono. O sea, ACIPI, y tal como dijo Tiki, también ve en la mujer un potencial muy grande en cuanto a las invenciones. La mujer es muy trabajadora, la mujer es muy creativa, pero muchas veces no se conoce lo que hace, no se conoce su trabajo. Y en ACIPI estamos justamente en la búsqueda de esas innovaciones que hayan sido creadas por mujeres. Yo creo que ACIPI ha recorrido un gran camino, sigue abriéndole las puertas a las mujeres, confía mucho en la participación de las mujeres, porque definitivamente han sido un gran impulsor de lo que es la asociación hoy en día. Muchas gracias, María del Pilar. Yo tenía ahí una laminilla, Martín, que quería decirla, que tiene que ver mucho con la identidad de la mujer, o mejor dicho, con la tenacidad que tenemos las mujeres. Y es esta frase de Margaret Thatcher, de que tengo una habilidad de mujer para aferrarme a un trabajo y continuar con él cuando todo el mundo se va y lo deja. Y es que las mujeres, yo creo que tenemos una fuerza interior que a veces no nos damos cuenta y no la desarrollamos. Y me consta. Tiki, ¿qué pasa con las iniciativas en INTA? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Quiero, porque creo que es casi al fin de nuestra sesión, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que mientras los organizadores no nos digan que cortemos, yo voy a seguir. Bien, okay. Quiero decir una cosa más. Todos nosotros hablan ahora de datos y la importancia de datos. Y también
hablan de participación y es muy importante de muevan mujeres de participación al liderazgo. Y si es posible, Martín, ¿puede enseñar mi slide de desafíos? Mucho No gusto. estoy segura del número, posiblemente es número 10, más o menos. Sí, no hay problema. Gracias. Es un ejemplo de datos de nuestro informe de liderazgo de mujeres. Hay muchos datos, pero esto es un ejemplo. Oh, es antes más, el 9. Perfecto. Gracias. Esto es un ejemplo de los datos que tenemos en nuestro informe y somos muy felices de compartir con nuestros colegas y todos en este grupo, en la audiencia. Pero dice, enseña que al nivel de entrar en trabajar en la fuerza de laboral, es casi 50% mujeres y hombres. Y también enseña personas de color también, de los dos géneros. Pero cuando personas avanzan por la fuerza laboral, es más y más hombres y más hombres blancos. Y esto es un ejemplo de los datos. Y solamente quería compartir esto porque es el punto que todos hacen ahora, con Isabela, María de Pilar, todos hablan de esto. Gracias. Como les señalo, creo que en tiempo estamos bien, no, al menos que los organizadores nos digan que se nos acabó el tiempo, pero hay muchas preguntas en el aire, porque esto ha sido un proceso constructivo de evolución de las asociaciones, y esto cómo ha penetrado las mujeres, afortunadamente, en ellas y en esta posición de liderazgo, pero definitivamente el camino no ha sido fácil. Y han encontrado piedras en el camino, tal vez, a veces no el impulso de quienes hemos sido líderes en los despachos para darles todo ese alcance. Y antes de abrir la palestra para que hay unas preguntas en el chat y que ahí le voy a preguntar acudir a Isabela a su auxilio, porque si yo las leo en portugués voy a destrozar ese bello idioma para que ella me ayude. Pero antes de abrirlo a esto, Isabela, en este proceso, en este camino que has hecho, que has transitado, que sé que no ha sido fácil, como no es fácil, y que a lo mejor en algún momento encontraste sorpresas de que tú ibas con la mejor convicción profesional a establecer relaciones de trabajo profesionales, y a lo mejor los hombres no supimos captar toda esa dimensión. A las abogadas jóvenes, ¿qué les dirías? ¿Qué les invitarías para que vayan con ese entusiasmo, ese deseo, pero também com essa convicção profissional, igual que a los hombres? Bom, eu acho que a primeira coisa é que a mulher tem que acreditar no seu potencial, né? Tem uma expressão que se fala muito de síndrome de impostora, que a mulher, ela muitas vezes, por vir nessa sociedade que é tão machista, patriarcal, ela sempre duvida das suas potencialidades, né? Ou muitas vezes duvida das suas potencialidades. Então, eu acho que a primeira coisa é acreditar nas suas potencialidades, né? Mas, além disso, é usar sua voz, né? E assim, eu acho que cada um de nós que ganhamos voz, temos o dever de falar que ainda não ganharam, sabe? Então, eu acho que as mulheres, que as profissionais mais jovens, que as advogadas mais jovens, elas têm que vir entendendo que elas têm voz, que elas têm que usar essa voz, elas têm que reivindicar o espaço delas e desafiar mesmo, né, o status quo, porque ele sempre empurra a gente para o canto, né, e assim, usar essa voz. Eu acho que aquele slide que a Tiki apresentou, mostrando a entrada de carreira e mostrando, né, o avanço de carreira das mulheres, ela deixa muito claro que, assim, quando a gente entra no trabalho, existe uma paridade de gênero, existe uma paridade de raça, mas à medida que a gente vai evoluindo na profissão, vai ficando cada vez mais desigual, e vai ficando cada vez mais masculino, e vai ficando cada vez mais branco, né? Então,
eu acho que é nosso papel questionar isso, é papel dos homens também questionarem isso, né? E ajudar a mudar isso. E quando eu falei de abrir espaço, né, para quem está chegando, é um pouco disso também, né? De saber que vamos compartilhar e vamos dar voz, né? E de novo, e aí eu acho que eu sou meio repetitiva nisso, né? Mas eu acho que é meu papel ser, sabe? Então, para falar das interseccionalidades, né? Porque eu acho que na profissão da advocacia, a questão da gente olhar para a desigualdade e para a falta de visibilidade, para a falta de participação de pessoas negras mais relevantes no mundo jurídico é para ontem, né? Porque o último estudo que saiu no Brasil, 1% dos sócios de escritórios de advocacia, sócios e sócios eram negros, sabe? Numa sociedade em que 56% das pessoas são negras, tem alguma coisa muito errada aí, né? E lembra daqueles dados que eu falei da violência? Então, quando você vai para a população negra, as meninas negras, elas são correm 3 vezes mais risco de sofrer violência, e 66% dos feminicídios no Brasil, eles são contra mulheres negras. Então, eu acho que é isso, assim, os homens abrem espaço para as mulheres brancas abrem espaço para as mulheres negras, e a gente tem que usar a nossa voz toda vez que a gente puder para chamar a atenção disso. Enfim, eu acho que todo mundo aqui tem potencial de mudar, né? De mudar o meio jurídico, de mudar o escritório em que trabalha, de mudar a associação em que trabalha, enfim, acho que a gente está fazendo um pouco disso aqui hoje, né? Neide, ¿cómo visualizas ASPI en la percepción de la mujer? ¿Se va a seguir incrementando? ¿Qué habría que hacer para que no se pierda ese impulso que ya tienen las mujeres? Bom, Martim, eu vou aproveitar a tua pergunta também, e que eu vi aqui no chat, eu não sei, eu não reconheci quem foi que perguntou, alguém fez um comentário seguinte: parabéns à organização do evento por trazer uma mulher negra como palestrante. E a minha pergunta é para a Neide Bueno: existem mais mulheres negras ocupando espaço de liderança na ASP? Tem conhecimento de alguma mulher trans associada? Não. Eu não tenho conhecimento de nenhuma mulher ou outro profissional da raça negra que é sócia da ASP. A gente não tem esse levantamento, tá? Mas eu não conheço. E eu já estou na área já faz um tempo, né? E mulher trans muito menos, tá? Que eu acho que aí, né, realmente é muito menos essa questão. Por isso que um dos motivos da ASP, dessa iniciativa, é justamente para tentar abarcar mais diversidade na nossa associação, a exemplo do que a Isabela comentou da BPI, de uma forma geral, tá? Para que haja oportunidade de que outras pessoas possam ingressar. Eu, de qualquer forma, como mulher, como uma mulher negra, e que já atua há 40 anos na área de propriedade intelectual, eu me sinto um ponto fora da curva. Mas o que a Isabelle comentou, eu acho que é uma coisa muito interessante, tá? A gente tem que mostrar o potencial que a gente tem. E uma coisa que a gente nunca deve fazer é se fazer de vítima, porque eu acho que muitas pessoas e muitos movimentos por aí vitimizam muito a minoria. Então, eu acho que cada um tem que fazer o seu papel. Os que precisam acolher e os que precisam ser acolhidos também têm que mostrar o seu potencial. E no caso da ASP, especificamente, nós estamos justamente criando esse comitê para poder abarcar mais pessoas diversificada, ter mais inclusão lá também, a exemplo das outras associações. Não sei se eu respondi. Gracias. Lilian. Como eu disse, nós estamos ainda num processo, nós estamos atrasados. Estamos num momento anterior da formação desse grupo de trabalho, o que o valha. Eu, inclusive, troquei ideias com a atual diretoria, que foi recém-reeleita, mas nós não temos um formato pronto.
se vai ser um grupo de trabalho. A preocupação existe e faz parte dos projetos da atual diretoria, mas não tenho nenhum elemento objetivo para apresentar para vocês. Apenas que faz parte do projeto da nova diretoria. Ya. Bien, quisiera ahora sí, bueno, Tiki, ¿quieres mostrar tus mejores prácticas antes de abrir el panel para al auditorio? Tiki. Con permiso, Martín, no oí su pregunta, pero Sí. quería decir... Antes de abrir las preguntas que hay en el chat, y le voy a pedir a Isabela su apoyo para no destrozar el portugués, me habías comentado que quisieras mostrar, si es que es así, tus mejores prácticas en lugar de trabajo, o quisieras al final. Oh, gracias. Sí, puedo hacerlo, pero también yo quería responder a Neide, porque tenemos en nuestro grupo de autofuncionarios de INTA, tenemos una señora negra y soy muy feliz. Es demasiado tarde en 2022, es demasiado, pero soy muy feliz que está aquí. Y también en nuestro grupo de directoras hay más y más mujeres que son negras, que son morenas, y soy muy feliz, y la experiencia de sus vidas y de sus carreras me importa mucho, y soy muy feliz. También posiblemente Martín quiere enseñar el slide de buenas prácticas. Posiblemente esto es número 10, pero en nuestro informe de el liderazgo de mujeres hay 19, y yo puedo hacer en el slide como 6 o 7 de estos, pero hay muchos. También tenemos mucho orgullo en INTA que con nuestra fundación el año pasado decidimos de revitalizar nuestra fundación, y tenemos una concentración ahora de diversidad, equidad e inclusión, y buscamos en la educación, queremos llevar más personas adentro de la profesión, ayuda a personas que tienen desafíos de entrar, de ser abogado o ser a veces paralegal, personas administrativas, pero en este grupo de propiedad industrial o intelectual. Y queremos hacer eso con la fundación, pero también nuestro informe del proyecto de liderazgo de mujeres tiene como 19 buenas prácticas, y también nuestro reporte de DEI de este año, de diversidad, equidad e inclusión, tiene muchas, y son globales, y estamos muy felices en INTA de compartir y colaborar. Queremos construir puentes y trabajar con todas las mujeres en esta conferencia, en la audiencia. Estamos muy felices de compartir y colaborar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Reitero, ¿quieres que compartamos tus mejores prácticas? Sí, claro. ¿Sí? Es una idea. Sí, tenemos... Para 2 minutos para luego pasar por las preguntas del chat. Largo. Sí, está bien. Gracias. Estos son solamente ejemplos, pero una idea es de establecer comités o consejos de diversidad e inclusión, establecer procedimientos internos de información que son requerimientos, buscar los datos, procedimientos de reportar información, crear el cargo de director de diversidad, puede ser jefe o otro cargo, obtener un certificado global de salarios equitativos, seguir las recomendaciones del FTSE 100, del Reino Unido, sobre requisitos de información para las empresas, y también adherir
al capítulo EDI, eso es otro por Reino Unido, pero es global, incluyendo la propiedad intelectual. Y son ideas, son como 6 de los 19. Muchas gracias. Ahora hay unas preguntas en el chat que, insisto, acudo al socorro lingüístico de Isabela para no maltratar el idioma, en donde, bueno, hay algunas preguntas, si tú no puedes ayudar, Isabela, a leerlas. Ok. A primeira é da Neide, que ela já respondeu. The second one I will translate it to English because my Spanish will kill your language. So the second question was what obstacles our associations see to open opportunities to new professionals, different from those that have always had a chance or a position or a voice. And the other question is, just a minute, if the associations have already made any kind of data collection to identify what are the issues internally and externally that should be worked on, both about gender and other aspects of diversity and inclusion. En los 7 minutos que nos quedan, ¿quién quiere contestar? ¿Quién? ¿Alguna de ustedes? Isabela, ¿qué opinas? Bom, então, eu acho que sobre abrir novas oportunidades, dentro do plano bienal que a gente apresentou para a presidência da BPI, a gente trouxe uma sugestão de que em algumas posições, né, dos seminários e dos cursos, a gente possa vir a fazer até ações afirmativas mesmo, né? Então, estimular os escritórios a indicar profissionais diversos para aparecer nesses fóruns, porque senão acaba realmente havendo uma repetição, né? São sempre as mesmas pessoas que falam, são sempre as mesmas pessoas que aparecem. Então, isso está na nossa proposta, e a gente ainda não fez esse levantamento de dados de demandas internas, e aí eu acho que é quando a gente esbarra na questão dos dados mesmo, né? Que é uma coisa que eu acho que todos nós, alguma hora, vamos ter que pactuar que a gente precisa dos dados e que tem que haver uma forma segura de coletá-los para a gente poder trabalhar essa questão dentro das nossas associações, né? Eu, particularmente, entendo que sempre existe uma possibilidade de utilizar a autodeclaração, e também sempre existe uma possibilidade de usar um provedor externo que não abra os dados, então que ele te passe um raio-x, mas com os dados anonimizados, né? Que você entenda qual é a sua associação, como você está, os percentuais, sem você saber quem são as pessoas, né? Mas eu acho que isso é uma conversa coletiva e eu acho que isso é uma dificuldade não só das associações, mas até mesmo das empresas que estão tentando avançar nas pautas de diversidade, e alguma hora a gente vai ter que fazer um pacto coletivo que, vamos lá, senão não muda, né? Gracias. Tengo un comentario interesante y me voy a permitir leerlo porque está en español, de Carolina Fernández, antes de cerrar este extraordinario evento, y señala, gracias a todas. Muy interesante todo lo que comentaron y con lo que estoy de acuerdo. Creo que también es importante generar dentro de las mujeres el espíritu de cooperación entre nosotras. Esto es un gran empuje cuando una mujer en posición de poder tiende puentes a otras mujeres cuando están comenzando. Y creo que esto aplica también a los hombres. Pero sí, me parece que es muy, muy sensato lo que señala. Yo no quiero abusar del tiempo. Yo estaría aquí encantado con esta conversación por más tiempo. Pero bueno, los organizadores, como siempre, nos ponen los límites de tiempo. Y quisiera cerrar con una reflexión de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Y creo que sintetiza mucho de lo que hemos discutido. Ella señala, en los negocios, la política y la sociedad en su conjunto, solo podremos aprovechar todo nuestro potencial
si utilizamos todos nuestros talentos y nuestra diversidad. Utilizar solo la mitad de la población, la mitad de las ideas o la mitad de la energía no es suficiente. Creo que debemos trabajar juntos en el talento, pelear en la equidad de género, buscar la diversidad, y estos esfuerzos, insisto, un gran reconocimiento a estas asociaciones por este gran esfuerzo, a quienes están atrás de la cámara que no se ve, que hicieron posible que esto sucediera, y a cada una de ustedes por su tiempo, dedicación, pasión, perseverancia, y miren que conozco bien a Pilar, el coraje que ponen a esto. Muchas gracias a todos ustedes. Yo soy el más agradecido con ustedes por haberme dado este espacio y aprender de esta experiencia. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Les agradezco su tiempo y paciencia y espero que haya otro evento así conjunto de las asociaciones. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Obrigada a todos. Muito obrigada. Hasta luego. Gracias. Obrigada.